Bom dia, Sara. Bom dia, Caio.
Bom, galera, eu vou disponibilizar o material para vocês. Bom, o material está liberado, então. Bom, galera, então é o seguinte. Nossa aula de hoje é aula sobre fotossíntese. Qualquer dúvida, só falar. Então, todos prontos? Sim. Então, vamos embora. Fotossíntese. Primeira coisa, processo metabólico, né? Que a gente chama de processo metabólico anabólico. É aquele que constrói matéria orgânica, realizado por seres vivos que tenham capacidade fotossintetizante, ou seja, serem seres que são classificados como autotróficos, né? Produzem o próprio alimento através desse processo, que nada mais é uma conversão de CO2 e água, transformando em glicose e oxigênio, como a gente repara nesse slide aqui. Então, essa reação química balanceada aí da fotossíntese, né? Lembrando que é um processo anabólico, sim, mas que depende da luz sol para que ocorra. Então, nesse processo, você vai ter a conversão da energia luminosa em uma energia química, que é a energia que vai estar contida na glicose. Então, para que a fotossíntese ocorra, é necessário, então, gás carbônico e água, que vai conferir, então, ali nessa transformação fotossintética, a glicose, que é o C6H12A6, a própria água e o oxigênio. Vale lembrar que nessa reação aí está destacado o O, né? A origem do oxigênio, do gás oxigênio. Lembrando que o gás oxigênio é o O2 produzido lá no final.
Mas muitos vestibulares perguntam da onde veio esse oxigênio, já que tanto CO2 quanto a água possuem átomos de oxigênio. Então, uma grande pergunta que sempre foi feita era da onde vinha esse oxigênio que a gente respira, do CO2 ou da água? Então, a gente vai reparar ao longo da aula de hoje que esse oxigênio ele é proveniente da quebra da água, num processo que a gente chama de fotólise da água. A gente vai ver isso lá na frente. Porém, você já sabe a resposta de onde vem o oxigênio, tá? Muito bem. Então, uma outra coisa aí é que a respiração celular ela inversa a fotossíntese, né? Então a gente come a glicose, bebe a água, respira o oxigênio e ele então quebra a glicose, liberando água e CO2. É o processo invertido, né? Então, se a fotossíntese é um processo anabólico, a respiração celular é um processo catabólico. Bom, por fim, ele destaca quem são os organismos autotróficos que fazem tal processo, que são as plantas, né? Algas unicelulares, principalmente ali as cianobactérias, que é o pulmão do mundo, né? A gente já chegou a falar sobre isso em algum momento. E, uh, perdão, as cianobactérias, né? E algumas algas azuis também. E algumas outras algas também fazem isso. No caso, são protoctistas. Então, aqui é um exemplo. Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre a questão da matéria, né? Vale lembrar que a gente está inserido em cadeias e teias alimentares, né? E que essas cadeias e teias alimentares, elas sofrem um ciclo, o ciclo da matéria. Só que a matéria possui energia, né? A gente está falando de seres vivos. Então, além desse ciclo da matéria, junto com ela, a gente tem um ciclo da energia. Isso é muito importante quando estuda aquelas pirâmides, né? Pirâmide de energia, pirâmide de massa, enfim. Então, é interessante que a gente saiba que quando eu falo de processo fotossintético, eu estou falando da origem dessa energia. A energia é construída aqui nesse processo. Então, se você não tiver a base, e a base de uma pirâmide, ela é feita por seres autotróficos, você não consegue ter, né, a sustentação, né, a sobrevivência de todos os outros níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, é isso aqui nesse ponto que a gente precisa ficar atento. A correlação da fotossíntese com a ecologia. Dúvidas até aqui? Tainá saiu, vocês estão conseguindo me escutar? Uhum. Tá. Vou ver se ela consegue voltar um minutinho para a gente poder seguir todo mundo junto. Tainá voltou? Saiu sozinho, não sei o que aconteceu, não. Beleza, tava te esperando um pouquinho aí. Bebi uma água enquanto isso. Obrigada. Beleza. Então vamos lá, dando sequência aí. Bom, para você entender o processo de fotossíntese e de respiração celular, você tem que entender o processo de oxirredução, né? Então, o dedinho nosso tocando na química de novo, nada aprofundado, porque vamos deixar isso para Titi Alcides.
Mas a gente sempre fala sobre isso em sala, né? Eu já comentei algumas vezes, vou falar mais uma vez agora com o slide do lado, apoiando a gente. A gente tem aqui o ferro e o oxigênio. Então, só um exemplo, isso acontece lá na hemácia também, né? Então, a gente tem aqui o oxigênio da família 6A, né? Então, para chegar à estabilidade, precisa de quantos elétrons? 2, né? Para chegar ao octeto, ele precisa de 2. Então, ele quer 2 elétrons, então ele se comporta como oxigênio menos 2. O ferro, por sua vez, ele tem NOx variável. Pode ser 2 ou 3. E aí existem alguns elementos, né, na tabela periódica que possuem NOx variável, o ferro é um deles. Ele pode possuir mais 2 ou mais 3. Quando o oxigênio se aproxima dele, então ele se comporta como mais 2. Porque se o oxigênio está interessado em 2, então ele acaba doando 2. Então ele fica feliz e o oxigênio fica feliz. Beleza? E a felicidade aqui é no sentido de chegar à estabilidade. Então, o ferro, ele é oxidado, né, porque ele está se ligando com o oxigênio, enquanto o oxigênio ele é reduzido porque ele recebeu elétrons. Então, quando alguém recebe elétrons, a gente diz que esse átomo ele está reduzindo, e o outro, né, o que está doando é o que oxidou. Então, o ferro, ele funciona como agente redutor, e o oxigênio vai funcionar como agente oxidante, tá? Então, é basicamente isso. A gente aqui no processo fotossintético vai ter a oxidação da água para poder liberar oxigênio, lá no processo de fotólise da água que eu já falei para vocês. E a gente também tem a redução do gás carbônico, que por fim vai ser necessário para a formação de carboidratos. É só você pensar, né? Redução do CO2. A redução é ganhar elétrons. Ele ganha elétrons de quem? Ele ganha elétrons do H, né? Do H2, no caso. Então, para formar carboidratos, né? Que é o C6H, perdão, que é a glicose, né? Que a gente já tinha visto aqui, que é o C6H12O6. Então, para eu ter C6H12O6, está faltando hidrogênio, né? Então, a redução desse CO2 vai ser o quê? Introduzir hidrogênios aqui para ele deixar de ser CO2 e ser transformado em glicose. Então, adiciona-se mais carbono, mais oxigênio e muito hidrogênio para poder reduzir essa molécula. Então, é isso, os processos de oxirredução que vão estar envolvidos no processo fotossintético. Isso é bem aprofundado. Então, estamos tocando na química do processo biológico. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Alguma dúvida? Bom, então, vou dar sequência. Aqui eu tenho uma folha, tá, de uma planta, de uma dicotiledônia. Repare que é uma dicotiledônia aqui no caso, porque ela tem uma nervatura que é bifurcada, né? Não é paralelinérvia, é reticulinérvia, ou seja, tem um ramo central e ramificações para os dois lados. Então você tem aqui uma angiosperma dicotiledônea. A gente vai ver isso melhor na aula de plantas, como classificar uma planta, tá? Geralmente a dicotiledônia, nessa imagem aqui de baixo também dá para ver, ela tem dois cotilédonos, são essas folhinhas iniciais aqui. A monocotiledônia na angiosperma só tem uma. Então eu estou trabalhando já coisas lá da frente, com coisas aqui do momento, no caso, né? E eu vou usar como exemplo essa angiosperma para poder cortar essa folha transversalmente. E reparar como e dar um zoom nela, obviamente, para a gente poder ver como é que ela é formada. Então você vê aqui na planta, na folha, uma cutícula, estrutura de proteção, né? Você ainda pode ter aqui anexos, né? Na verdade, são extensões da epiderme para aumentar a quantidade de umidade aqui próxima.
tem a epiderme superior e inferior, e o mesófilo, que é o que preenche a planta por dentro. Aqui a gente ainda vê a nervura da folha, por onde passa xilema e floema. São as seipas. E você vê aqui ainda o estômago, que são as regiões onde você tem trocas gasosas aqui do meio externo com o meio interno da folha. Ainda queria destacar para vocês que o mesófilo ele é formado por dois tipos de parênquima, lembrando que parênquima em planta significa tecido. Eu tenho um parênquima embaixo chamado de lacunoso, porque tem lacunas, né, buracos aqui entre uma célula e outra. E a gente tem em cima o parênquima chamado de palissádico. Geralmente esse palissádico ele é rico em clorofila, porque ele está do lado de cima da folha, mais próximo então da luz do sol. Então essa região aqui é uma região muito produtiva no processo fotossintético. Aqui embaixo ainda a gente vê uma imagem ainda com zoom maior ainda. Como é que se dá, né? Qual é o formatinho desse estômago? Que fica abrindo e fechando dependendo das condições ambientais. Então, se você está entendendo tudo isso, né? Aqui a gente precisa falar um pouquinho da estrutura da planta para você entender aonde ocorre o processo fotossintético. Então é isso que eu estou falando, né? A gente tem uma região aqui que está mais próxima da luz, que é a parte de cima da folha. A gente chama isso de adaxial. E tem uma região aqui abaixo da folha, que é chamada de abaxial. Então, a gente já viu tudo que compõe essas duas partes da planta e da folha da planta. Bom, em relação à célula, né? Isso é uma célula vegetal. Lembra, ela tem parede celular, né, composta de celulose. Tem que ter membrana plasmática também. Repara que ela tem um vacúolo muito grande no centro, que é para reservar água, né, estoque de água. E eu queria destacar os cloroplastos ali, que estão nas partes superficiais. Eles ficam girando ali, né, através de um processo que a célula promove para aumentar a velocidade da produção fotossintética quando a planta está exposta ao sol, porque ele ganha energia, o cloroplasto vai lá em cima na região adaxial, ganha energia, e depois vai para a região abaxial para poder não sofrer desnaturação. A gente chama esse processo de ciclose. É um processo celular, obviamente, né? Aonde os cloroplastos ficam circulando aqui em torno dessa célula, porque eles não podem ficar expostos por muito tempo à radiação, porque senão, e a altas temperaturas, senão ele iria desnaturar as suas proteínas, que no caso é a clorofila, né? Responsável, pigmento responsável pelo processo fotossintético. Então, uma saída, esses cloroplastos ficarem girando, e essa imagem ela é bem bonitinha, porque ela mostra justamente elas na superfície para poder fazer esse movimento. Então, já vimos ciclose. A gente passa então agora para os cloroplastos. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele também sugere uma origem endossimbiótica, que é aquela origem onde uma célula procarionte ela entrou, invadiu uma célula eucarionte, formando essa organela. Então, se ela foi unida entre uma célula eucarionte e uma procarionte, que no caso é uma bactéria,
existem características de ambas, né? Então, um dos fatores, tanto para a mitocôndria quanto para o cloroplasto terem essa origem, é a questão da dupla membrana plasmática. Então, repara que uma organela que tem dupla membrana plasmática, as outras organelas não têm. Tá? Além disso, ela tem um DNA pequeno e circular, coisa que as outras não possuem. Então, só a cloroplasto e a mitocôndria possuem. E os ribossomos dela são diferentes, né? Primeiro que ela possui ribossomos próprios. Os ribossomos são 70S, não 80S, como das células eucariontes. Então, características aí em relação aos cloroplastos, tá? E depois que você entende, então, isso, que tem duas membranas, etc., a gente tem que entender, dentro do cloroplasto, existem as granas. As granas são essas pilhas de moedinha que você tá vendo aí, tá? Então, a gente chama isso de grana. Cada, né, isso o conjunto delas, isso é a grana. Se eu pegar uma fileirinha dessas, né, um pilarzinho desses, uma coluna, aí a gente chama de grânum. Os grânulos, tá? Eles são formados por tilacoides. Então, cada moeda é o tilacoide. Então, vou recapitular. A moeda é o tilacoide, né? O grânum são várias moedinhas empilhadas e a grana são todas elas unidas, tá? Bom, e a parte interna, né, ou seja, que está ali imersa, a gente chama de estroma. Então, para entender a fotossíntese, é necessário que você saiba esses nomes. E quando eu começar a falar assim, fase clara, fase escura, fase química, fase fotoquímica, né, que são os nomes mais atualizados, você vai precisar saber, né, ou não é que você vai precisar saber, mas assim, vai ficar mais fácil para você entender se você souber de qual região eu estou falando. Porque na fotossíntese, cada etapa acontece num lugar diferente. É tipo respiração celular, né? A respiração celular começa no citoplasma, depois ela continua dentro da mitocôndria, só que a mitocôndria tem duas membranas e espaços internos. Então, cada etapa acontece num lugar diferente, você tem que saber onde está acontecendo cada etapa. Então, aqui vai acontecer mais ou menos da mesma forma. Então, até aqui, até o slide 8, a gente está estudando a estrutura vegetal que permite o processo fotossintético. A gente ainda não entrou na parte química real, né? A parte química real vai começar agora. E esse slide aqui, ele é um dos mais importantes para vocês. Ele resume. Ele resume tudo que vai acontecer a partir de agora. Então, na real, um spoiler já, né? Mas é um spoiler necessário, porque, assim, não entendi alguma coisa, volta para esse slide aqui, que ele é a base, e depois vai tentar aprofundar de novo. Então, a gente tem aqui a luz, né? Essa luz, ela vai incidir, no caso, né? Na primeira etapa da fotossíntese. Aqui a gente tem duas etapas da fotossíntese que a gente chama de fase fotoquímica e fase química. Antigamente era usado, e até hoje alguns lugares ainda falam sobre fase clara e fase escura. Eu vou depois falar detalhadamente sobre isso, né? Mas a fase clara e fase escura, ela não é tão usada hoje em dia, porque ela pode induzir a um erro, né? Ao erro de que as pessoas, os alunos, eles acham que quando se fala sobre fase clara, eu estou falando de um processo que depende da luz do sol durante o dia, obviamente. O que é a fase escura? Ela vai acontecer na ausência de luz. Só que na real não é isso.
Na verdade, a fase escura, ela não depende diretamente da luz. Então, por não depender diretamente da luz, a gente chama de fase escura. Não porque ela não precisa da luz. Porque se a fase clara não estiver acontecendo, a fase escura não vai acontecer. E outra, a fase escura acontece durante o dia. Então, não é pela ausência da luz, e sim por não depender diretamente da luz. Repare que a luz, ela não incide diretamente aqui, mas ela é necessária diretamente nesse processo, senão não vai ocorrer o que deve acontecer. Aqui, que no caso é a quebra da água, que é um dos processos mais importantes, o inicial e um dos mais importantes, para que todo o restante aconteça, né? E a gente chama isso de fotólise da água, porque fotólise, pensa na nomenclatura, lise é quebra pela luz, então a luz quebra a água, permitindo, né, o desprendimento do oxigênio. Eu tinha mostrado lá no segundo slide para vocês, faço questão de voltar, mostrando que o oxigênio que a gente respira, ele é proveniente da água, justamente pelo fato de a luz incidir nesse processo, quebrando a água e liberando o oxigênio. Então a gente chama isso de fase fotoquímica, mas quando você faz a fotólise da água, você libera ATP, que é necessária para a fase escura, ou seja, para a fase química, e você também libera NADPH2. Bom, vou abrir um adendo para explicar o que é um NADPH2. O NADPH2, ele é um cofator, ele é um transportador de elétrons. E aí repare que quando você faz a fotólise da água, você libera o oxigênio, mas sobra quem? Liberei o O, sobrou o H, né? Então esse H2, né, que a gente chama, quando ele está solto sozinho, de prótons, né? Então esses prótons, eles têm que ser carregados, né, para a fase escura, para poder ser aderido na glicose. Lembrando que a glicose tem hidrogênio, né? Então, esse H2 com esse CO2, eles vão ter que se encontrar aqui no final. Então, esse encontro, ele acontece aqui na fase escura, também chamada de fase química, beleza? Então, quando você faz a fotólise da água, o NADP, e aí, na verdade, quando ele vem para cá, né? Daqui, ó. Quando ele foi usado aqui, ele volta na forma de NADP, tá? Ou NADP+. E aí, esse NADP, ele vai se juntar com o hidrogênio aqui quando ele for quebrado pela luz e vai voltar para lá, né, para a fase química como NADPH2. Assim como o ATP. O ATP é formado na fase fotoquímica, é utilizado na fase escura, também chamado de química, e depois que ele foi utilizado, né, ele volta na sua forma original de ADP mais P, né, para poder ser unido aqui com a energia da luz, e aí juntar o ADP com P e formar ATP de novo. Tá? Lembrando que ATP é adenosina trifosfato e ADP é difosfato, por isso que ela, depois que ela usa essa energia e fica quebrada, ela fica com ADP, porque tem dois, e mais um solto, que precisa de energia para poder se ligar novamente e formar ATP. Falei demais. Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu vou encarar então o silêncio como sem dúvidas. Rômulo, Diga. para transportar esse hidrogênio da água, os hidrogênios da água, e depois para a molécula de NADP voltar, isso tem também um gasto de energia? Para fazer o transporte? Não, é afinidade química. Tá. Bom, então aqui no próximo slide, a gente tem as fases separadas por etapas, né? Então, a fase fotoquímica depende de 4 etapas, a fase química depende de 3 etapas, aonde a fase fotoquímica depende da absorção de luz, né? Lembrando que a fotólise da água é o principal processo.
transferência de elétrons, a fotooxidação da água e a fotofosforilação. Então, eu vou falar de cada uma delas, para que vocês entendam, tá? De uma maneira geral, no vestibular, é muito importante que você entenda a fase fotoquímica e a fase química, mas nunca cobraram as etapas de cada uma delas. Tá? No caso da química, até se escuta as 3 etapas. No caso da fotoquímica, não se escuta a cobrança das etapas, pelo menos até agora nunca teve. Então, saibam que no caso da química acaba sendo um pouco mais cobrada do que da fotoquímica. Na fotoquímica, eles só querem saber a diferença dos dois fotossistemas, eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas, no caso da química, não tem tanto isso. A cobrança é maior, né, tipo, mais objetiva. Então, vou começar pela questão da absorção da luz. Isso quase não cai. Na verdade, já caiu algumas vezes, mas de uma maneira bem simples, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender aqui é que a luz é uma partícula, né, formado por energia, que a gente vai chamar de fótons, beleza? Não vou me atentar às fórmulas, só queria que você entendesse que, além da luz ser uma partícula, ela também é uma onda, então ela tem frequência e comprimento, né? Então, a gente tem uma diferença aqui, uma diferença entre uma onda eletromagnética e uma onda mecânica. Ou seja, uma onda que vai estimular o transporte de elétrons, né? E uma onda mecânica, uma onda que promove o movimento de alguma coisa. Então, são duas coisas diferentes. E nesse caso, a luz, ela acaba tendo essa capacidade dupla, né? Bom, e isso faz o quê? Né? Existe um espectro eletromagnético de comprimento de onda relacionado à luz. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Provavelmente na física, na biologia também. Depois eu vou comentar sobre uma questão que costuma cair muito falando sobre isso. Talvez vocês também já saibam. Então você tem aqui lá do raio de gama até a outra ponta lá, né? A gente tem aqui FM, TV, ondas curtas, assim por diante, né? Lembrando que a gente não consegue absorver todo o comprimento de onda, né? O comprimento de onda absorvido, por exemplo, por nós, né, pelos seres vivos de uma maneira geral, ele vai do ultravioleta até o infravermelho, que é uma parada ridícula, pequenininha. Então, esse é o comprimento de onda que os seres vivos conseguem captar. Beleza? E mesmo assim, não são todos seres vivos. Tem seres vivos, né, algumas espécies que vão captar um pedaço, outras que vão captar outro. No nosso caso, a gente consegue captar esse trecho aí, né, todo. Bom, e aí eu queria dizer o seguinte, deixa eu ver se aqui embaixo tem para vocês o que eu quero falar. Então, olha só, a absorção da luz visível, né, pelos pigmentos, ela se dá através esses pigmentos, no caso, são as proteínas capazes de absorver essa luz visível. Existem vários tipos, tá? A gente fala muito sobre clorofila, mas na verdade existem vários tipos de clorofila. Você tem a clorofila A bacteriana, a clorofila A das plantas, a clorofila B, por exemplo, a ficoeritrina, beta-caroteno. Cada uma vai ser responsável pela absorção de um espectro de comprimento de onda, tá? Então, existem vários tipos de pigmento. Esses pigmentos, eles ficam contidos dentro de uma organela que a gente chama de plasto. Então, quando eu falo para você cloroplasto, é o plasto responsável pelo armazenamento de clorofila, né? Mas eu posso ter o ficoplasto, né? Eu posso ter o caroplasto. Então, que não se fala muito. Mas são plastos responsáveis
pelo armazenamento de pigmentos que tem a função de absorver, né, a luz emitida pela luz do sol. Beleza? Então, aqui a gente tem os comprimentos de onda e a absorção de cada uma delas. Repara que a absorção de uma, né, a absorção máxima de uma, ela não necessariamente bate com a absorção máxima de outra. Então, por exemplo, a clorofila A bacteriana, ela tem aqui menos do que 400 nanômetros, enquanto a clorofila das plantas, ela está acima de 400 nanômetros. Repare que a clorofila B, ela tem seu auge aqui próximos aos 500 nanômetros. A ficoeritrina, um pouco maior, e assim por diante. Então, e que elas podem ter mais de um pico, né? Repara que a clorofila da planta, ela tem um pico entre 400 e pouquinho, e ela tem um outro pico aqui a quase 700. Então, isso é interessante a gente entender, porque você consegue entender aonde a planta tem maior produtividade fotossintética. Isso foi usado há muito tempo como um estudo, né? Então, aqui a gente tem uma pesquisa, né, feita por esse pesquisador, Angelman, aonde ele usou uma alga, e esse daqui é que cai em vestibular direto, que é muito relevante. Então, ele colocou uma alga em um tubo de ensaio, tá? E aí, no caso aqui, os cloroplastos dela, colocou bactériazinhas aqui do lado de fora, tá? E expôs esse tubo a uma luz que batia por um prisma, separando os comprimentos de onda. Então, quando você coloca um prisma, incide uma luz pelo prisma, ele é separado, igual o arco-íris, né? Quando chove, bate nas gotículas de água, e aí aquela luz que está batendo ali separa a luz do sol em vários comprimentos de onda, que são os comprimentos de onda visíveis, né? Então é tipo formar um arco-íris aqui, e aí você começa a separar a luz por comprimento de onda. E aí o que ele queria ver? Ele queria ver aonde você tinha processo fotossintético mais elevado, né? Então, a ideia é que no lugar onde você tem aqui o comprimento de onda verde, esse espectro de onda, né, o que ele faz? Você deve ter escutado isso na física. Então, se a planta ela é verde, significa que ela está absorvendo todos os comprimentos de onda menos o verde, e ela reflete o verde, né? Então, se ela está refletindo o espectro de onda, né, dela, está absorvendo os outros, então significa que a taxa dela de produtividade em relação à fotossíntese aqui vai ser menor. Enquanto as outras, ela está absorvendo o máximo de comprimento daquela onda ali. Então, ela vai ter maior taxa fotossintética, por isso, maior produtividade. Então, nas duas pontas, você acaba tendo maior produção, enquanto no meio, você acaba tendo menor produção, porque esse comprimento de onda aqui, ela não absorve. Esse comprimento de onda aqui, ela reflete. E isso já caiu várias vezes perguntando justamente isso, porque ou ele fala do experimento, pergunta o porquê, ou ele fala como que acontece o experimento. Enfim, são essas as perguntinhas de sempre. Bom, isso aqui não cai muito, tá? Só um adendo mesmo, para a gente poder falar sobre aspecto de absorção e aspecto de ação, tá? Saber que aspecto de absorção é a capacidade, né? Capacidade de absorção da energia. Então, quando você expõe uma planta, um pigmento, a um determinado espectro de onda, ela vai ter um espectro de absorção, ou seja, uma faixa, né, uma velocidade de absorção daquela energia. E o aspecto de ação, né, é aquele que promove uma reação.
ou seja, é o resultado do aspecto de absorção. Eu posso absorver muito e não ter um resultado tão grande, ou seja, uma ação proveniente daquela absorção muito grande, ou vice-versa. Então, na verdade, é meio que causa e consequência. No caso aqui, o espectro de absorção e o espectro de ação, eles são muito próximos, né? Então, repara que conforme você absorve mais, você emite mais oxigênio. Quando você absorve menos, então você emite menos. Então, esse espectro de absorção, ele tende a acompanhar o espectro de ação do processo fotossintético. Bom, e aí, queria só mostrar aqui um detalhe para vocês, voltando novamente para a química, para vocês entenderem como é que funciona essa questão da energia, né? Então, você tem lá as moléculas e os átomos que compõem essa célula, né? E esses pigmentos. A gente está falando aqui principalmente dos pigmentos fotossintetizantes, que no caso é a clorofila. E aí, você tem o núcleo dos átomos e tem aqui, né, as camadas de valência dele. O elétron está passeando lá normal ao redor do núcleo dele, até que a luz, né, ou seja, o fóton proveniente da luz do Sol, ele vai excitar esses elétrons, e essa excitação vai fazer com que esses elétrons saltem de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Então, quando você quando você salta, você excita essa estrutura, esse átomo. Então ele fica excitado, ele fica mais carregado. A ideia é que você excite isso num determinado grau, que esse elétron ele seja pulado para fora, ou seja, ele seja perdido. Então você estremece tanto isso, você causa uma oscilação tão grande, que você acaba induzindo, né, a esse átomo perder o elétron, porque elas vão saltando das camadas mais internas para as mais externas. Vou falar isso daqui a pouquinho, né? Isso daqui é só o início da transferência de elétrons. Então, você já entendeu como é que é feita a absorção de luz, né? O espectro de onda, né? A maior produtividade, menor produtividade. É o que você precisa entender nesse primeiro ponto. E agora você vai, nesse último slide 17, eu já comecei a pisar em transferência de elétrons, como é que funciona isso. Então, como é que se dá a transferência de elétrons? Lembra do Tila-Code que eu falei para vocês? Eu falei que esses nomes iam ser muito importantes, né? Então, volto aqui, faço questão de voltar no slide 8 para mostrar para vocês onde estão os tilacoides. São as moedinhas, né? Então, a membrana dos tilacoides é onde vai rolar a transferência de elétrons no processo fotoquímico. Então, eu estou voltando para cá, né? E a gente vai chamar isso de fotossistemas. Por que fotossistema? Porque tem várias proteínas que vão ficar brincando basicamente de batata quente. Você excita um átomo, ele perde um elétron, passa para outra proteína. Aí excita esse cara, ele perde um elétron, passa a proteína. Então é basicamente brincar de batata quente. Existem aqui várias proteínas que são importantes nesse processo, tá? Então, a ATP sintase é uma das mais importantes, onde vai ter o processo de produção de energia, né? Você tem o fotossistema 1, que é esse FS1, você tem o fotossistema 2, que é o FS2, e esses caem algumas vezes para vocês no vestibular, de uma maneira bem aprofundada, tá? Então, são bem conhecidos. A gente ainda tem essa plastocianina e tem o citocromo B6F. Tá? Esses já não caem tanto, são proteínas transportadoras de elétrons que participam do processo. Tá? Mas fotossistema 2 e 1 e a ATP sintase são bem conhecidas, bem importantes. Então, a gente tem aqui, ó, a membrana do tilacoide, né? Ela é dobradinha, ela não é uma coisa lisa, beleza? Os fotossistemas estão inseridos, então, nessa membrana. Você tem o estroma, que é aquela região que eu falei para vocês que está ali
revestindo, né, internamente o tilacoide, né? E é basicamente isso. Aqui é a estrutura. Bom, dando sequência nessa estrutura, aqui você tem uma imagem do cloroplasto, cheia aqui, né, dos tilacoides. No conjunto a gente chama de gana. E aí ele pegou um quadradinho aqui, ó, para pegar a membrana do tilacoide. Tá? E aí repare que na membrana plasmática do tilacoide, você tem os pigmentos, você tem a luz sendo inserida, e a gente chama isso de moléculas coletoras. É elas que vão ser excitadas. Elas que vão perder o elétron na sua camada de valência. E elas vão saltando, esses elétrons vão saltando até umas regiões que a gente chama de centro de reação. Mais ou menos assim, ó. A luz incide, você tem as moléculas coletoras, excita essa, pula elétron, excita essa, pula elétron, pula elétron, pula elétron, até chegar ao centro de reação. Aí o centro de reação é bombardeado por esses elétrons que estão sendo excitados por essas moléculas aqui, que são os pigmentos, né, fotossintetizantes. E ele vai fazer o quê? Ele vai doar elétrons. Então ele fica roubando e ganhando elétrons a todo momento. Ele é tipo um motor, tá? Esse motor, ele recebe uma energia proveniente da excitação da luz do Sol e ele transforma, então, essa energia luminosa em uma energia química, porque ele dispara elétrons quando ele recebe essa excitação luminosa. Por isso a gente diz que o processo fotossintético é uma transformação de energia luminosa em energia química, tá? Bom, isso aqui a gente chama de complexo antena, tá? Esse complexo antena ele não é cobrado com esse nome em vestibular. Então você não vê muito isso lá no vestibular. Porém, é importante você entender o processo. Então, o que eu acabei de falar está aqui, ó. A excitação pela luz do Sol, os elétrons são as bolinhas pretas e o centro de reação cheio de elétrons. Então, você excita primeiro, né, o primeiro pigmento, né, que a gente chama de casa coletora. Ele vai fazer o quê? Ele vai induzir a excitação do próximo. Quando ele induz a excitação do próximo, ele volta ao seu estágio tradicional, é normal, né? Lembra que isso é uma questão de oxidação e redução. Então, quando eu oxido um, eu reduzo o outro. Beleza? Nisso, o centro de reação está normal. Porém, agora, essa energia que veio para esse segundo vai passar para o centro de reação. E aí, ó, você está vendo aqui que eu pulei um elétron de uma camada para outra, né? Eu estou expondo esse elétron a mais. Então, quando você faz essa exposição, ele é atraído, o lado negativo pelo positivo, puxa esse elétron para a camada de valência. Quando ele puxa esse elétron para a próxima camada de valência, o que estava lá embaixo, ele é puxado, ele é forçado para cima. Então, isso funciona meio que em cadeia, tá? Quando isso acontece, esse elétron que está aqui, porque todos os outros estão subindo, esse elétron que está aqui em maior quantidade, ele vaza. Ele vaza para quê? Para estimular toda a cadeia de elétrons. Então, esses buracos que são feitos no centro de reação é que criam, né, um movimento de elétrons ali. Então, ele estimula ainda mais o processo fotossintético, porque você não para de puxar elétrons enquanto houver luz para poder movimentar essa bomba de elétrons no centro de reação. Ô, Bom, Rômulo, diga. eu não entendi a função dessa caixinha que tá do lado. Essas duas. Então, A cada molécula caixinha é antena. uma molécula de pigmento. A luz incide primeiro nelas, para depois chegar no centro de reação, que é esse círculozinho aqui, o cilindro. Entendi. Tá. Beleza? Ô, Roma, você pode me repetir essa última parte, por favor? Porque eu tava anotando aqui e me perdi. Qual parte? A última parte ali que o elétron subiu no centro de Reação. reação, o elétron. Isso. Então, quando o complexo antena é estimulado, ele faz com que os elétrons aqui que estão no centro de reação em cada camada deles, normal, ele seja excitado
e fique saltando para as camadas mais externas. Então, repara que a energia saltou aqui nessa segunda imagem do complexo antena para o centro de reação, e aí um elétron pulou uma casa e foi atraído pela casa mais externa. Então ele veio aqui para cima, essa bolinha. Ficaram duas bolinhas juntas. E criou um buraco de elétrons na camada intermediária. Né? Esse buraco, ele cria uma positividade tão grande que atrai ainda mais o elétron de baixo para cima. Então o de baixo salta para cima. E aí você fica com um buraco, né? Ou seja, com uma região muito positiva embaixo, e uma região muito positiva em cima. Isso daqui vai fazer com que esse elétron que está muito negativo aqui em cima, ele salte para fora, e esse elétron, a gente vai ver depois, que vai ser usado para quebrar a água. Isso aqui é o início do processo de fotólise da água. Isso ainda não é a cadeia transportadora, não? Não, isso é uma cadeia transportadora de elétrons, mas que serve para quebra de água. Tá. Então o complexo antena forma a cadeia transportadora. Isso. Tá, obrigada. Ô, Rômulo, então esses são os H+ capturados pelo Nádia? Não, o H+ é quando você quebrar a água, porque você tem H2O. Então, Aí vai formar H+, vai formar oxigênio. Aqui a gente só está falando de elétron. Então vai ser na fotofosforilação, né? Isso. Olha, eu estou dando uma aula para vocês. Essa aula de fotossíntese, ela é uma aula bem complexa, ela é uma aula bem densa. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu estou dando ela assim para vocês no nível mor, tá? Essa aula, inclusive, esses slides que vocês estão vendo, eles são slides que são usados em faculdade. Então, assim, esse slide, na verdade, ele é uma adaptação da aula que eu tive de fotossíntese na UERJ. Então, é só para vocês terem a noção do nível da aula que eu estou dando para vocês. Então, não achem que vocês vão ser cobrados em qualquer prova do Brasil com um nível maior do que esse que vocês estão tendo aqui nessa aula. Então, se vocês estão entendendo a aula, a chance de vocês praticarem isso depois e não terem dúvidas em relação ao conteúdo, você pode até errar uma questão por interpretação, mas por conteúdo, eu acho muito difícil se você estiver entendendo essa aula que eu estou dando para vocês. Então, é uma aula que, assim, fotossíntese é um processo delicado, envolve muita química e envolve planta. E aí, a galera de medicina, que gosta muito de corpo humano, fisiologia, etc., não gosta de planta e muitas vezes não gosta de química. Ou, enfim, pode ser até que você goste, legal. Mas junta dois processos muito delicados. Então, eu queria que vocês soubessem, eu estou falando muito, tá? Mas vocês podem tirar dúvidas, mas eu estou falando tudo que existe sobre isso. Então, escrevam muito, vejam muito, se precisar, assistam essa aula de novo, porque a gente está indo assim no grau máximo, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa aula hoje, porque eu estou pisando em ovos com vocês aqui, eu estou tentando falar tudo. Reparem que são 61 slides, é muita coisa, mas é fundamental a gente pegar essa aula com muita responsabilidade, devagar, para que vocês não tenham tantas dúvidas no final e quando venham fazer exercício, vocês estejam bem embasados e falar assim, porra, eu tive uma boa aula, sabe? Tive uma boa aula disso e eu consigo fazer o material sem viajar, porque a galera, quando a gente faz isso correndo, isso prejudica muito mais, ainda causa um trauma em você, porque você fala assim, cara, eu nunca vou aprender esse treco. Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Estamos aqui no slide 22. Deixei para falar isso agora, porque eu também não quero colocar medo em ninguém. A ideia não é essa. Mas agora, no slide 22,
já indo para o 23, né? Ou seja, a gente vai entrar agora na terceira etapa da fase fotoquímica. Se você está entendendo essa aula, isso é muito bom, é isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Vocês estão no caminho, assim, tipo, para poder entrar num nível top de fotossíntese. E outra, se você entende muito a fotossíntese, quando você estudar respiração celular e fermentação, são processos muito completos também, só que respiração na mitocôndria, fermentação do citosol, mas fermentação vai se tornar ridículo para você, e respiração vai se tornar uma coisa bem mais viável, tá? Então, assim, vou continuar o processo, se tiverem dúvidas, digam, mas saibam onde vocês estão pisando aqui nesse sentido, tá? Nessa aula. Bom, então a gente está aqui transportando elétrons, e a gente vai agora, então, para a fotoxidação da água, que nada mais é que aquilo que eu estou falando a aula inteira para vocês, né? Que vai acontecer, que na real já falei que eu já dei spoiler lá no início, lembra que eu ainda estou na fase fotoquímica. Lembram o que a fase fotoquímica faz? De uma maneira geral, aquele slide que eu falei para vocês, que se vocês se perderem, tem que voltar nele. Vocês estão escrevendo? Vocês estão aí? Sim, é que eu tava anotando aqui. É aquele da entrada de água que você tava falando, é isso? Isso aí. Então, olha só, como eu tenho feito com muito carinho, volto no slide 9, que é o slide que eu falei para vocês, que se perderem, voltem para ele. Então, a gente tem aqui a fase fotoquímica, não quero nem saber o outro lado por enquanto. É aquela que a luz incide nessa fase e faz a fotólise da água, liberando o oxigênio, liberando ATP, liberando o NADPH2. Isso é fase fotoquímica. Então, agora, a gente vai entrar na terceira etapa dessa fase fotoquímica. Terceira etapa é a etapa da fotooxidação da água, que nada mais é do que a fotólise da água, né? Então, agora a gente vai ver isso. Beleza? Então, aqui, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o buraco de elétrons que a gente viu, né, ele acontece no fotossistema 2 e não no fotossistema 1. Então, aquele complexo antena estimula um centro de reação que vai criar um buraco nesse centro de reação que é proveniente do fotossistema 2, tá? Quando ele faz esse buraco de elétrons, ele compensa isso retirando o elétron da água, e aí quebra a água. Então, é isso que acontece. Tá? Então, tudo aquilo que você aprendeu comigo, né, daquele buraco de elétrons do centro de reação aqui nesse slide, foi justamente para criar um buraco que promovesse rompimento da água pela metade, liberando esse elétron para compensar, ou seja, para preencher isso aqui de novo. Tá? Então, é isso que acontece, vai ser no fotossistema 2. Eu vou mostrar para vocês a diferença de fotossistema 2 e 1. Tá? Então, existem dois tipos de fotossistema. Eu já havia falado para vocês, né? Fotossistema 1 e o fotossistema 2. Mostrei isso aqui no slide 19, né? O FS2 e o FS1 são os dois tipos de fotossistema. E o fotossistema nada mais é do que isso aqui, a gente está contextualizando. Então, o fotossistema 2 seria o centro de reação e o fotossistema 1 também, só que diferente, tá? E estou voltando para cá, para o slide 24. Então, existem esses dois tipos. Então, o fotossistema 2, que é o FS2, ele faz a fotólise da água. O fotossistema 1, ele tem a função de reduzir o NADP+. Mas o que é reduzir o NADP+? Não sei se vocês lembram. Sempre que eu falo na química que eu vou reduzir uma molécula, no caso aqui, doar o elétron para ele. Só que esse elétron vem de onde? Vem do hidrogênio, né? Porque você quebrou a água ao meio. Então, o NADP vai carregar hidrogênio. Então, reduzir o NADP, na verdade, é doar H para ele.
e ele vai deixar de ser NADP+, para se transformar em NADPH2. Beleza? Lembra que isso faz parte do processo da etapa fotoquímica também, né? Porque a etapa fotoquímica é quebra da água liberando oxigênio, formação de ATP e formação de NADPH2, né? Mas para formar NADPH2, eu tenho que ter a molécula, né? Eu tenho que ter o NADP+. Beleza? Tanto o FS1 quanto o FS2, são os fotossistemas, eles são aceptores intermediários de elétrons. Né? O aceptor final de elétrons vai ser ali, no caso, o NADP, que o NADP é quem vai agarrar o elétron mesmo e vai carregar ele. Então, os fotossistemas, na verdade, eles são intermediários, eles só estão passando o elétron. E aí, para isso ficar um pouco mais visível na cabeça de vocês, essa imagem aqui, ela é uma imagem muito boa, tá? Uma imagem que facilita muito a questão da apresentação do conteúdo, deixando ele mais didático. Então, vamos ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo aí nessa imagem. Não é uma prova objetiva, tá? Isso aqui não é cobrado numa prova objetiva. A gente está falando de uma prova de medicina, um conteúdo que está dando no nível de uma prova específica de medicina. Então, isso é cobrado numa segunda fase da UERJ. Isso é cobrado em provas específicas particulares, mas exames de qualificação, Enem, tá? Vai ser cobrado o quê? Ah, aquele slide primeirinho lá. Quando a prova for exame de qualificação, quando for uma coisa mais simples, mais objetiva, vai te cobrar isso aqui. Ah, fase clara e fase escura, o que que acontece em uma, o que que acontece na outra, o que que essa produz, o que que essa consome. Entendeu? É isso. O que que compõe ali, aonde acontece, blá, 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 essas coisas, tá? Quem são os carinhas que fazem isso? Agora, uma prova, pode perguntar isso aqui também. Esse experimento é uma coisa é mais superficial, tá? Tá, o experimento fez isso, por que que a plantinha não cresceu aqui no meio e só cresceu nas pontas? Ou ele não dá resultado, ele fala o experimento e espera que você diga qual é o resultado. Então, isso é tudo inespecífico, tá? Agora, isso aqui é específico. Então, vamos entender. Se eu não me engano, hoje vai ser a última coisa que a gente vai conseguir fazer. Eu não vou conseguir dar a fase escura, que seria a fase química hoje. A gente compõe isso na semana que vem. Vamos lá. Eu falei para vocês que a etapa fotoquímica acontece no fotossistema 2. Tem um nome para essa proteína, tá? Essa proteína que compõe o fotossistema 2 ela é chamada de P680. Enquanto o fotossistema 1, ele é composto por uma proteína chamada de P700. Tem que saber isso? Cara, para específica tem. Ele pode falar, na P680, na P700, você tem que saber se é do fotossistema 1 ou do fotossistema 2. Então, a luz incide. Eu vou falar hora uma coisa, hora outra, tá? Para você lembrar. Então, a luz incide na P680, que corresponde ao fotossistema 2, induz a fotólise da água, ou seja, quebra a água ao meio, liberando O2 e H. Tá? Bom, quando ele libera O2 e H, um elétron é solto. Lembra que esse elétron é solto porque existe um complexo antena aqui ao redor, não está aparecendo, mas esse complexo antena ele estimula um buraco no fotossistema. Esse buraco é que vai fazer a quebra da água, liberando esse elétron para compor, né? Para devolver esse elétron que ele perdeu por conta do complexo antena. Só que esse elétron, né, para o desprazer do fotossistema 2, ele não vai ficar parado. Ele vai entrar e logo em seguida ele vai ser atraído por outra proteína de membrana, né?
que é chamada de plastoquinona, a gente chama de PK, ou perdão, PQ. Então, essa plastoquinona, ela vai pegar hidrogênio e vai ser reduzida a PQH2. E ela vai ficar fazendo isso, oxidando, reduzindo por conta do elétron. Então, quando ela ganha elétron, ela consegue pegar, atrair um hidrogênio e reduzir esse hidrogênio. Só que ele também não fica aqui. O que é que ele faz? Ele é jogado lá dentro, assim como os elétrons, assim como os hidrogênios d'água que foram quebrados. E esses hidrogênios todos que estão formados aqui na parte do lúmen, né? Eles vão ser levados lá para a última proteína geradora de energia, que é a ATP sintase. Tá? Essa ATP sintase, ela fica girando aqui. E cada vez que ela faz um giro, ela chupa um hidrogênio aqui, ela atrai um hidrogênio, ele voltar de novo para o estroma, né, para a parte de fora do tilacoide. Então ele puxa isso, e quando ele puxa isso daqui e gira, ele junta um ADP com P formando ATP. Então quem promove a produção do ATP é a ATP sintase, lá no final do processo, né, dessa questão de transporte de elétrons pela membrana do tilacoide, tá? Lembrando que o processo fotossintético, que é o que você está vendo aqui, né, ele tem a função de quê? Estocar muito hidrogênio aqui dentro, e ele começa fazendo isso gastando energia da luz, para poder movimentar elétrons, e os elétrons é que vão fazer esse processo de atrair o hidrogênio para poder jogar ele aqui para dentro. Então, eu já vi uma questão caindo uma vez, falando sobre o que aconteceria com o estroma se por acaso você degradasse a membrana plasmática aqui. E aí a resposta era, o lúmen ele é muito ácido, né? Porque você sabe que o hidrogênio solto, ele é que promove a acidez. Então, se aqui tem muito hidrogênio sendo estocado e aqui tem pouco hidrogênio, porque os hidrogênios daqui do estroma estão todos sendo descarreados aqui para dentro, para ficar estocado aqui, e depois ter uma alta concentração para poder passar por difusão facilitada aqui, ó, e promover a produção de ATP. Se você quebra essa membrana, o ácido, né, ou seja, os hidrogênios que estavam aqui começam a ir para o estroma. Então, uma maneira que você tem de saber se você perdeu a integridade da membrana do tilacoide é de acordo com a concentração, né, de hidrogênios, ou seja, com o pH da região do estroma. Então, se o estroma tiver com muito H, é porque tem algum problema. Né? No caso, você tem que ter muito H no lume, que é dentro do tilacoide. Beleza? Então, já falei sobre o fotossistema 2. Peraí, Bom, o que causa o rompimento mesmo? rompimento, aí geralmente ele vai falar para você que alguma substância que foi utilizada na planta tem um efeito de desintegração da membrana do tilacoide, mas aí, tipo, não é uma coisa que eu não posso te falar uma, porque deve ter várias que fazem isso, entendeu? Então não é, a ideia aqui não Entendi. é entender a substância em si, mas entender o efeito que ela provoca na membrana, Ok. beleza? Bom, aí você tem uma outra proteína aqui no meio, chamada de citocromo B6F, que ela vai passar, né, o elétron da plastoquinona para a plastocianina. Então, ela passa, ela é intermediário aqui, tá? E a plastocianina, por sua vez, que é uma proteína parcial de membrana, né, ela só está de um ladinho, ela passa esse elétron para o fotossistema 1. Então, a gente fez a conexão do fotossistema 2 até o fotossistema 1, que é a P700. É formado pela P700. Bom, aqui na P700, a gente ainda tem duas proteínas transportadoras, chamadas de ferrodoxina, FD, e uma outra variável dela, que é FNR. Que faz o quê? Passa o elétron para o NADP+. Então, o fotossistema 2, vocês já sabem que a função dele, a gente já tinha falado no slide anterior, né? Que era reduzir o NADP+ em NADPH.
Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar esse elétron que veio lá do fotossistema 2, vai doar para o NADP+, e esse elétron, então, vai ser o fator necessário para juntar o NADP+, com H. E aí forma aqui o NADPH. Bom, que H é esse que ele está pegando? O H que o NADP+ vai pegar é o H que está voltando aqui do lúmen para o estroma. Então, tá vendo aqui o H voltando? Então, o NADP vai lá e vai buscar para não deixar o estroma ficar ácido. Então, ele vai lá e pega. Beleza? Lembrando que esse NADPH que foi formado, ele vai ser usado lá na fase escura, então ele vai ser encaminhado para a fase escura, depois vocês vão aprender como é que é a fase escura. Vai ser usado lá, e ele volta sozinho na forma de NADP+, para poder fazer o mesmo processo. Tá? Bom, tem uma setinha. Mano, Fala. qual a relação, então, da ATP sintase com o NADPH? Aqui, no caso, a relação é que a ATP sintase produz ATP, liberando hidrogênio, e o NADP, ela captura o hidrogênio. Então, a relação é que conforme mais energia a ATP sintase produz, mais NADP oxidado eu preciso para poder reduzir esses hidrogênios que estão sendo liberados pela ATP sintase. Ah, tá, porque eu não... Eu achava que a fase escura só ocorria pelo NADPH mesmo, e o fotossistema 1 era quando tinha excesso de NADPH. Não, não, o fotossistema 1, ele vai precisar, vamos lá, eu estou tentando responder a partir do que você disse. O fotossistema 1 vai funcionar com excesso de NADP. Quando tem excesso de NADPH. Então, o fotossistema 1 ele vai funcionar primeiro, e só vai funcionar se você tiver muito processo de fotólise do fotossistema 2. Então, ele depende do fotossistema 2. Na verdade, a correlação que você deveria fazer entre fotossistema 1 e NADP não é que quanto mais NADP tiver, mais o fotossistema 1 vai funcionar. Mas quanto mais o fotossistema 1 funcionar, mais eu vou depender de NADP+. Então, é invertido, né? Porque, assim, você pode ter muito NADP+, né? Mas isso não vai forçar ao fotossistema 1 trabalhar, tá? Porque ele vai depender do fotossistema 2. Agora, Entendi. foi interessante você falar isso, Sara, porque assim, que era o que eu ia comentar agora dessa seta aqui que volta. Então, reparem nisso daqui que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Se o elétron chega aqui, né, na ferridoxina e na sua complementar, e não tem NADP+ disponível, ou seja, não tem ninguém para pegar esse elétron, que no caso é o NADP+, o elétron ele é jogado de volta para a B6F. Então, esse elétron ele não é perdido, ele fica fazendo um movimento cíclico aqui, enquanto o NADP não voltar da fase escura, porque, digamos, você transformou todo o teu NADP em NADPH, e todos eles foram juntos lá para a fase escura. Mas se a fase escura, por algum motivo, está demorando, e não está utilizando, né, esse hidrogênio na velocidade que deveria, por algum fator qualquer, então você não vai ter NADP disponível. Se você não tem NADP disponível, os próximos elétrons que estão saltando aqui não vão ter quem para capturá-lo. Então ele volta para B6F e fica fazendo esse movimento aqui, ó, esse movimento cíclico. Beleza? Por isso, a gente diz que o fotossistema 2, que é a P700, ela é um fotossistema cíclico, enquanto a P680 ela é um fotossistema acíclico. Isso cai em prova. Beleza?
Rômulo, Diga, volta no slide rapidinho. qual slide? O que tava mesmo. É. Não, o outro. O do. Das fases. Isso. Qual é a influência da luz na P700? É a mesma da P680? É a mesma. Ela vai também criar buraco de elétron para poder atrair o elétron da plastocianina para dentro dela. Lembra que essa daqui fez um buraco para o elétron sair da água e entrar nela? Aham. A P700 vai ser estimulada pela luz para criar um buraco dentro dela de elétrons para poder tirar o elétron da plastocianina e puxar para dentro dela. Então é para atrair, né? Ele vai produzir um elétron para atrair outro elétron, é isso? A luz, ela estimula um buraco de elétrons, ela excita para poder tirar de uma camada, né, de elétrons, ela deixar com um buraco, então ela vai deixar uma camada com muito elétron e uma outra sem nenhum. Então, essa camada sem nenhum, ela vai ser atraída por elétron. Então, a plastocianina, ela vai acabar perdendo o elétron para o fotossistema 1, porque a luz deixou um buraco dentro dela. Então, esse buraco vai permitir a entrada desse elétron. Lembrando que na P680, esse buraco foi o que fez a água ser quebrada. Aqui no fotossistema 1, você não está vendo a água sendo quebrada. A água só é quebrada lá. Por que a água não é quebrada aqui? Porque o buraco de elétrons, ele vai retirar o elétron da plastocianina. E aqui no fotossistema 2, o buraco de elétrons causado pela luz vai fazer a quebra da água. Então, aqui eu tiro o elétron da água, aqui eu tiro o elétron da plastocianina. Entendi. Beleza? Bom, então, se vocês já Beleza. entenderam aqui, fotossistema cíclico e acíclico, isso é uma coisa muito importante. Isso aqui eu já tinha falado. Aí, O aqui, fotossistema 2 é acíclico. Oi? A fase do fotossistema 2 é acíclico, é isso? Não, cíclico é aquele que volta, né? Então, Sim. ó, esse daqui é o que volta, é o fotossistema 1. Aham. O fotossistema 2 é o primeiro, ele é acíclico. É Foi isso que acíclico, você sim. disse? Era isso que você tinha dito? Sim. Ah, então tá certo. O fotossistema 2, ele é o acíclico, foi mal, que eu já estou confundindo aqui. O 2 vem primeiro, então ele é o acíclico. O 1 vem depois. E aí eu queria até explicar para vocês, porque isso pode ficar na cabecinha de vocês, o porquê que o 2 vem primeiro e o 1 vem depois, né? Tipo, que doideira é essa? Eu vou até voltar naquela imagem lá, que aqui é mais didático. Por que o 2 vem primeiro, o 1 vem depois? É porque, galera, tá vendo que a ATP sintase ela é a maior, né? Ela é a mais importante aqui, porque ela produz ATP. Então, quando os pesquisadores foram estudar esse treco, eles só viram, tá? Eles só conseguiram reparar na ATP sintase e na P700. Eles acharam que essa daqui, ela fosse, tipo, uma auxiliar da 700. Mas a 700 é que vai produzir o NADP, o NADPH, né? Então, o NADPH e a ATP, que são aqui os principais para ir para a fase escura, eles estão um do ladinho do outro, né? Muito próximos. A P680, ela é um pouco mais tranquilinha ali, né? Tipo, ela tem um grau de participação um pouco mais, menos visível, né? Então, eles só foram entender a importância da P680 depois que eles já tinham descrito a P700. E aí, o que aconteceu? Todo mundo no planeta, né, já conhecia os trabalhos falando sobre a ATP sintase e a P700, ou seja, do fotossistema, que era chamado de fotossistema 1, beleza? E aí depois eles descobriram a importância do fotossistema 2, que vem antes do fotossistema 1. E eles não mudaram. Então, a gente continua, né, com essa nomenclatura por convenção mundial. Primeiro aqui, né, você tem o fotossistema 2 e depois o fotossistema 1, é por isso. Tá? Porque eles descobriram primeiro essa, depois descobriram a outra. E tem uma questão também ali,
dessa proximidade da ATP sintase com o fotossistema, outra a depois, por mais que ela seja o processo anterior. Enfim, não se confundam, só saibam que a 2 vem primeiro, né, que é a cíclica, e depois vem o fotossistema 1, que é a cíclica. E aqui, nesse próximo slide, né, nos próximos, na verdade... Fala, Tainá. Desculpa, só mais uma coisa. O elétron, ele volta ao citocromo B6F se não tiver NADP+, para captar ele. Correto. E por que não vai ter NADP+, para captar ele? Porque ele pode estar sendo ainda usado na fase escura e não voltou para cá, para a fase fotoquímica, para poder, na forma reduzida. É tipo assim, olha, eu te dou 6 balinhas para você comer ao longo de um dia. Aí você pega as balinhas comigo e vai embora. Vai fazer seus processos lá, tá, de sobrevivência. Quando acaba, no dia seguinte você volta para mim sem balinha nenhuma, querendo mais 6 balinhas. Então, digamos que a balinha é o hidrogênio, você seja o NADP+. E aí o problema é, se você foi fazer suas coisas, mas sobrou balinha, né? Então tu não vai voltar para pegar mais balinha comigo, porque você já tá cheio de balinha. Entendeu? Você tem ainda sobrando. Então, quando um NADP, ele pega os hidrogênios dele, carrega, né, para poder ir levar isso lá para a fase escura, se a fase escura não usou esse hidrogênio, né, ou seja, não tirou esse hidrogênio do NADPH, ele não volta a ser NADP+. Então, se ele não volta a ser NADP+, ele não volta para a fase clara para poder buscar mais, ele fica preso lá. Então, se ele está preso lá, ele está inutilizável para a fase clara. Entendeu? Entendi, Foi, obrigada. Foi. nada. Então, aqui, ó, o esquema Z, a gente chama de esquema Z porque ele faz esse movimento aqui, né? Parecendo um Z. Então, um Zzinho aqui, né? E aqui ele mostra a P680, a fotólise da água, né? E aqui a passagem de elétrons pelas proteínas que a gente já tinha visto, né? Então, a ferrodoxina, a plastoquinina, citocromo, né? A plastocianina e a P700. Depois ele passa, né? Ele salta nesse P700 para poder continuar passando por outras proteínas de membrana. Aqui a gente destaca, né, a ferredoxina, mas você não precisa saber todas elas. Tem só algumas que você precisa saber, tipo plastoquinona, plastocianina, 6-BASE-F, peraí que até eu já me perdi aqui, a B6F e a ferredoxina são importantes para você saber. E aí chega ao ponto, então, da formação de NADPH, ou, se não tiver NADP+, volta para B6F, para poder ficar fazendo esse movimento cíclico até ele ser utilizado para a fase escura e voltar para cá. Tá? Vou dar um exemplo para vocês disso na vida. Tipo assim, digamos que tem uma planta que receba muita luz, tá? Tipo, ela fica ali recebendo luz direto. E uma planta heliófila, né? A gente tem plantas ombrófilas, são plantas de sombra, e tem plantas heliófilas, são plantas de sol. Então ela está sendo bombardeada por luz. Só que a fase escura, ela chega uma hora que ela fica saturada. Ela já está trabalhando no seu auge, no seu máximo. Então ela está produzindo muito NADPH, só que enquanto isso ela continua sendo bombardeada pela luz do sol, fazendo fotólise e tal, e gerando elétrons. Entendeu? Só que chega uma hora lá na fase escura que ela não consegue converter tudo isso em glicose. Porque ela tem uma saturação das suas proteínas, das suas enzimas. Então, a fase, o fotossistema 1, é quem vai impedir, ele vai funcionar como um fusível. Ele não vai deixar o excesso de energia ser passado para a fase escura para não sobrecarregar as enzimas, porque se elas fossem sobrecarregadas de elétrons, provavelmente elas seriam desnaturadas. Então, imagina a tua casa que recebe uma energia, né, da operadora de energia do Rio de Janeiro. Né, você está lá, tem um fusível. Se por acaso você tem um pico de energia,
esse pico de energia não vai servir para nada, pelo contrário, pode acabar estourando os aparelhos por sobrecarga. Então, o que que faz? Tem um fusível ali justamente para poder impedir que esse excesso ele entre na tua casa. Então, ele vai circular por ali pela casa, vai voltar, vai para fio terra, sei lá para onde vai aquilo. O pessoal da física que vai explicar. Mas no caso da biologia, ele vai ficar girando no fotossistema 1 para não sobrecarregar a fase escura. Deu para ficar um pouco mais plausível agora o que eu quis dizer? Vocês estão aí? Pessoal? Sim. Sim, sim. Beleza. Bom, então, aqui ele só vai estar falando isso, tá? Ali dos fotossistemas, da estação. Aí ele fala da feofitina, que é uma das proteínas transportadoras, mas eu já falei as principais. Eu falo da agente oxidante, enfim. Aqui é só o processo por etapas que eu já falei todo para vocês. Chegar ao processo aqui de fotofosforilação, que é a última etapa. Ok. Deixa eu ver aqui como é que está esse processo de fotofosforilação. Eu já falei da fotofosforilação acíclica e cíclica. O que falta aqui mesmo na fotofosforilação, que na verdade é o processo de produção de ATP. Então a gente já falou sobre isso, né? Que é quando a ATP sintase, ela vai ser girada, ela vai receber essa imagem aqui, ela é muito boa para isso, né? Porque ela é igual àquela outra, só que ela está bem mais simples. E você vê aqui uma porrada de prótons, lembrando que próton é o H+, é o nome que a gente dá para o H+. E quando ele passa, né, pela ATP sintase, ele junta ADP mais P formando ATP, porque é o elétron, né, por conta do elétron. Então ele passa e junta isso daqui. E esse processo é o processo de fotofosforilação, tá? Só que essa fotofosforilação, ela começou desde os fotossistemas. Então você tem aqui a P700, a P680, aqui sendo uma fotofosforilação cíclica, porque você sabe que isso daqui pode voltar. Aqui é uma fotofosforilação acíclica, porque o elétron, quando ele é quebrado aqui, ele não volta, passa direto, beleza? Então, isso é uma fotofosforilação, porque dependeu da luz. Aqui é uma fotofosforilação, porque dependeu da luz. E esses processos de fotofosforilação acíclica e cíclica fazem com que eu tenha um boom de hidrogênios aqui dentro do lume do tilacoide, fazendo com que esses elétrons que estão em maior concentração desse lado passem por difusão facilitada através dessa proteína de membrana. E aí, olha que interessante, você precisa saber da aula de membrana plasmática para estudar fotossíntese. E aí passa por aqui, e quando ele passa, né, tá indo a favor do gradiente de concentração, perdão, e aí quando ele vem a favor do gradiente, ele induz a união do ADP com o fosfato, né, formando o ATP, que vai ser usado junto com o NADPH, junto lá, né, com um elétron que passou aqui, para poder permitir o processo, agora a segunda fase, que é a fase escura, conhecida como fase química. Então, isso seria a última etapa da fase fotoquímica, que é a fotofosforilação. E aí, aqui é só uma imagem para vocês verem como é que é isso, mas a ATP sintase ela fica girando, ela é formada por várias partes, tá? Ela tem uma preguinha aqui, essa preguinha fica batendo ali para poder ir permitindo a formação do ATP. Tudo bem? Rômulo, Diga. para onde vai mesmo a água que sai da água, não, o oxigênio que sai da água? O oxigênio que sai da água vai ser liberado na atmosfera. Ele é liberado na atmosfera, ou seja, sai pela folha, pelo estômago da folha, e depois, quando a planta precisar fazer respiração celular, ela mesma vai consumir aquele oxigênio. Ah, entendi. Beleza? E aí, Mas aqueles aonde fica o estômago nesse esquema? lá Não no aparece. início da aula, peraí.
Ah, não, sim. Os estômatos são esses buracos que tem aqui, ó, onde sai o CO2 e entra o CO2. Tá bom. Beleza? Beleza. Bom, então acabou a fase fotoquímica e a gente acabou, perdão, a fotofosforilação e acabamos então a fase fotoquímica. Fica faltando as reações aqui da fixação do carbono, que é referente à fase escura, também conhecida como fase química. E aí eu vou deixar para a semana que vem, porque vocês já foram, enfim, bombardeados aí de informação por hoje. Alguma dúvida? Eu espero do Não. coração que vocês tenham entendido essa aula. Eu espero do coração que vocês tenham gostado dessa aula. O dever de casa de vocês é fazer os exercícios. A nossa matéria tem sido muito densa. Eu não tenho conseguido parar para fazer um exercício ou outro. Eu prometo que eu vou tirar algum dia para a gente poder fazer aí pelo menos uma revisão, pegar um pouco de cada uma e fazer. No entanto, eu deixo os 30 exercícios para que vocês façam com muito carinho e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Eu acabei passando 10 minutos aí, né? Foi mal, mas foi necessário para a gente poder não ficar com a matéria picotada. Eu não poderia terminar a fotoquímica num pedaço. Então, eu fiz questão de terminar, mas fomos tranquilos, fomos aos pouquinhos. E nível graduação de aula. Eu queria frisar isso para vocês. Tá bom? Então, meninas, uma ótima semana. E a gente se vê na quinta-feira. Beleza? Beleza, obrigada. Valeu, galera. Um beijo. Beleza.